Nesse primeiro vídeo de Histórias da Igreja, eu escolhi falar sobre a Didaquê. Eu acabei conhecendo sobre esse livro lendo a História da Igreja de Cristo de Daniel Hobbs, que é uma coleção maior, uma coleção de 12 volumes, se não me engano, que é muito mais ampla e trata amplamente de toda a história da igreja. Logo no primeiro livro, onde ele trata sobre os primeiros cristãos, sobre a época dos mártires, ele cita a Didaquê, que é um documento pequeno em extensão, mas que data desse primeiro século, do ano 70 ao ano 120, por ali. E de fato é um primeiro catecismo da igreja porque fala muito da moral dos cristãos, dos ensinamentos de Jesus e algumas questões litúrgicas. Quando eu li sobre a Didaquê no livro do Daniel Hobbs, me estimulou a ir atrás dela por causa desse aspecto litúrgico, porque eu buscava o paralelo entre o que a gente faz hoje, o que a gente vê hoje na missa, com o que era visto nas primeiras missas. Só que ao ler a Didaquê, o que eu encontrei mais foi essa questão moral. É importante a gente lembrar que nessa época que ela foi escrita, o cânon bíblico não existia ainda, ele não estava definido. Ou seja, existiam os textos, existiam as comunicações, as cartas, alguns textos possivelmente ainda estavam sendo escritos, mas não existia a definição sobre o que era considerado inspirado, sagrado, que veio a ser a Bíblia, e o que não era. Existiam muitas instruções desse cristianismo que nascia, que era no período logo após a morte e ressurreição de Cristo. Então o conteúdo moral e o conteúdo religioso, teológico dela é muito mais importante do que o conteúdo litúrgico. Existem sim algumas orientações sobre o batismo, sobre Eucaristia, e isso para mim foi muito importante, porque era o meu período de conversão, de retorno à igreja, e ver que hoje a Eucaristia é Cristo vivo, Corpus Christi, da mesma forma que era na época, com certeza faz essa conexão direta com cristãos que conviveram com os apóstolos, com os aprendizes deles e que por ligação viveram com Cristo. Então, para mim, essa curiosidade litúrgica ela foi satisfeita, mas foi lendo a moral que eu encontrei mais coisas, mais elementos para trazer, não só para esse vídeo, mas para a minha vida. Então, a Didaquê, nessa questão teológica, ela aponta dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é o que aponta os ensinamentos de Jesus, aponta o que nós devemos ter na nossa vida para trilhar esse caminho de salvação. E ele fala principalmente sobre o amor a Deus no centro de tudo, como a coisa mais importante, mas o amor ao próximo, citando já algo que para nós hoje já é bem conhecido, mas essa questão de amar aqueles a quem a gente não deve amor, pela facilidade de amar esses que são os nossos, a nossa família, aqueles que nós temos uma relação, mas a necessidade da gente ter o amor, da gente tratar as pessoas com justiça, essas pessoas a quem a gente não deve nada e que não nos devem nada. Esse amor mais difícil de a gente ter. O texto também fala sobre os mandamentos de uma maneira geral, e aqui é importante de novo lembrar, né? O cânon bíblico não estava pronto, os textos bíblicos não estavam tão facilmente acessíveis, então já citar os mandamentos já norteava como que a comunidade cristã estava se formando, como que a comunidade cristã estava se desenvolvendo, baseada completamente no ensinamento de Cristo. Mas é interessante ver que na Didaquê, 2000 anos atrás, já estava bem claro que não matarás também no ventre materno. A partir do momento da concepção da nova vida, ela é uma vida sagrada para Deus. Então esse texto deixa bem claro isso, bem claro esse ensinamento, que hoje em dia ele é meio deturpado, ele entra naquelas nuances, naquelas situações de sociedade moderna, mas já está bem aqui, bem definido a posição cristã sobre essa questão. Uma outra passagem que eu considerei interessante também dentro do caminho da vida diz o seguinte: aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada do que acontece é estranho. E essa passagem é muito interessante porque ela nos fala da fé e da confiança na providência de Deus, de saber que tudo vai dar certo. O que nós temos que entender é que tanto o tudo quanto o certo não é exatamente aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos em um caminho que é muito marcado e que é muito definido pela nossa carne, pelos nossos sentimentos, sensações e emoções como humanos.
e que isso muitas vezes altera a nossa compreensão sobre aquilo que é certo, que é de fato o plano de Deus. Então, já aqui também falava que nós temos que confiar, nós temos que entender que Ele já sabe tudo, Ele já viu tudo, Ele quer o nosso bem e Ele quer que nós sejamos salvos, Ele quer nos conceder a graça. Mas ela deve vir por merecimento, deve vir por a gente trilhar esse caminho, deve vir por um sentimento genuíno nosso, de arrependimento dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fizemos e da intenção de ser salvo e de viver unidos a Ele na eternidade. Portanto, a gente tem que se manter com essa fé no lugar certo e com essa certeza da providência divina. E aceitar esses caminhos de Deus não quer dizer ser passivo a eles, não quer dizer aceitar tudo que acontece na vida falando, não, isso é o que Deus quer, então eu não preciso reagir. Mas é ter a confiança de que as suas reações, de que a maneira como você se porta frente a esses desafios é que vai trazer o resultado bom para Deus. E se você fizer isso, se você se portar e for atrás desses desafios já com Deus em mente, já com a palavra dele em mente, a chance maior é que você consiga voltar a caminhar nos passos dele, voltar depois da dificuldade, ultrapassar a dificuldade e voltar para o caminho dele. Mas a fé não pode ser abalada. A gente não pode em nenhum momento achar que foi abandonado. Nós temos que colocar as coisas em perspectiva. Nós não somos o centro do mundo. Nós estamos aqui fazendo a nossa jornada, buscando esse propósito de Deus. Ainda no caminho da vida, a instrução cita uma forma de confissão. Na época, a confissão era bem diferente do que é hoje. Dá para se dizer que era uma versão embrionária do que é hoje. Mas cita a importância de se confessar para, na hora de comungar, na hora da Eucaristia, você estar puro em Deus. Ou seja, você se arrepender de fato daquilo que você errou. E todos nós vamos errar, que fique bem claro isso, todos nós vamos pecar, todos nós temos os nossos pecados de estimação. Então é necessário que a gente entenda o erro disso e é necessário que a gente se arrependa para que a gente possa, aí sim, se unir ao corpo de Cristo, que o Espírito nos una num só corpo. Portanto, a confissão, estar em estado de graça, é necessário para a comunhão. E a didaquê é bem clara quanto a isso, de só possibilitar essa união ao corpo de Cristo quem é digno de estar unido ao corpo de Cristo. Inclusive nas missas dessa época ela era dividida em duas partes. A primeira parte da cerimônia incluía os que hoje seriam os catequizandos e também curiosos, pagãos, pessoas da comunidade que queriam participar. Mas a parte do mistério, a parte do sacrifício, a parte da Eucaristia, da comunhão, era só para os catequizados, era só para os cristãos de fato. E não só o ato de comungar, mas assistir todo esse procedimento. Hoje, obviamente, a missa é pública e ela é um ato só, em que tudo acontece frente às pessoas. Então, na época, isso era separado, principalmente por causa desses ensinamentos que estão hoje na Bíblia, de que o corpo de Cristo é só para os que são dignos dele. E é justamente nesse aspecto que esse caminho da vida e a missa, eles se unem. O nosso caminho, ele não é só um conjunto de regras morais, um conjunto de coisas que a gente tem que seguir, que estão escritas na Bíblia. Ele é uma entrega da alma, é a gente de fato ter esse sentimento, é a gente de fato criar esse sentimento, é a gente de fato buscar esse sentimento e buscar essas ações. É a gente buscar essa reconciliação com Cristo, essa confissão, para que a gente possa estar unido a Ele de fato na nossa alma e no nosso corpo. E aí a questão da Eucaristia como símbolo se perde, porque ela não é um símbolo, ela é de fato o corpo de Cristo. Se nós entendermos tudo isso e tivermos imbuídos desse sentimento, se torna o corpo de Cristo disponível para nós, para que a gente possa ficar em comunhão com Ele. E a didaquê dá mais uma sinalização nesse aspecto, porque ao final dessa análise ela fala sobre a ação de graças e utiliza a seguinte frase: da mesma maneira como esse pão primeiro foi semeado nas colinas e depois recolhido para tornar-se um, assim também tua igreja seja unida das extremidades da terra. E é isso que a missa faz, é isso que a comunhão faz, toda a igreja unida num só corpo. O outro caminho que a didaquê cita, que seria a segunda opção da gente levar a vida, é o caminho da morte. E ele não é só uma lista de coisas para não fazer, ele é uma lista de sentimentos que levam a ter essa vida. Sentimentos de vaidade, sentimentos de orgulho, sentimentos de arrogância, a busca constante por reconhecimento, esse conjunto de comportamentos que inclusive no texto cita a fama, 2000 anos atrás cita a fama, que até hoje são tão presentes na nossa sociedade. A gente tem essa visão de que nós estamos muito avançados, que nós estamos muito à frente da vida como ela era, porque nós temos a possibilidade de gravar um vídeo, nós temos tecnologia, nós temos internet, veículos, tudo isso que evoluiu. E de fato, essas coisas evoluíram e a vida em muitos aspectos é superior à vida
como era antes. Isso não se discute. Mas nós, como seres humanos, talvez não tenhamos evoluído tanto assim, porque os problemas lá descritos por Jesus, transferidos aqui para Didaquê, eles ainda são os problemas mais presentes na nossa sociedade. Eles ainda são os problemas que nós enfrentamos e que nós acabamos trilhando esse caminho da morte, que aos poucos nós vamos matando a nossa alma, aos poucos nós vamos nos afastando de Jesus, ao ponto que a humanidade chegou de se colocar Deus em uma caixinha e de se falar, não, eu sou uma boa pessoa, eu vou ser salvo. Está aqui um documento do 1º século que fala claramente o que a gente precisa para ser salvo. Fala todas as diretrizes que a gente precisa para ser salvo, e se você for buscar na Bíblia Sagrada, está de forma muito mais completa. Lá está descrito. Não existe um mau entendimento de Jesus. Não existe o ensinamento que eu citei antes de que não, mas é que hoje, 2000 anos depois, as coisas são diferentes. Se você fala isso, você está implicitamente falando que Jesus não tinha condição de saber como seria a nossa vida 2000 anos depois dele. De que ele não tinha compreensão de como o ser humano era e de como o ser humano seria. E se Jesus tem essas limitações, ele não é Deus, ele não é o Filho do homem, ele não é o Verbo que se fez carne. Então aqui, e na nossa época, é muito difícil de fazer isso claramente, mas se torna uma coisa preto no branco. Se você acredita que os ensinamentos lá de Jesus, que estão aqui na Didaquê, que estão na Bíblia Sagrada, não se aplicam a nós porque se passaram 2000 anos e o nosso estilo de vida é diferente, você não é cristão. É simples. Nós estamos em uma sociedade com liberdade civil, liberdade religiosa. Desse ponto de vista, não tem problema nenhum você não ser cristão. Mas se você é cristão, você tem que viver sob essas orientações. Você tem que almejar isso. Quer dizer ser perfeito? Não, de maneira nenhuma. É óbvio que a gente deve evitar os pecados mortais a todo custo, porque são pecados gravíssimos, inclusive para a vida em sociedade. Mas o que importa é a busca, é você ter o sentimento de fazer as coisas do jeito certo e ter o arrependimento quando você fraqueja, quando você deixa a carne te dominar. Agora, se você não acredita e não pretende seguir esse conjunto de regras, você não é cristão. E sob esse ponto de vista social, tá tudo bem, viva a sua vida. Sob o ponto de vista da salvação, para nós cristãos, você não vai ser salvo. Isso é uma coisa muito simples de se entender. Nós estamos num vídeo hoje falando um pouquinho mais de história, mas dando um conselho. O meu conselho é, siga isso. Siga a vida eterna. Busque isso. Essa vida é passageira. E as felicidades dessa vida são efêmeras. Elas duram pouco. Busca aquilo que vai te fazer feliz de fato. E tá aqui dentro. Feliz de fato com a sua família, com a família que você vai constituir, com a família que você vai desenvolver. E aí é uma questão simples. Busque o caminho da vida e não o da morte. Pois, se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, fazer o que puderes. É impossível ser perfeito. Perfeito foi Jesus. Chegaram muito perto da perfeição muitos santos. Talvez não foram perfeitos a vida inteira, mas tiveram a partir de um momento uma vida de exemplo que os aproximou da perfeição, e a sua sociedade, a igreja, reconheceu isso e os colocou nesse nível de santidade. Mas para nós, pessoas comuns, é impossível. É melhor falar que nós nunca seremos perfeitos, aceitar isso, mas entender que o caminho deve mirar à perfeição, do que a gente viver na ilusão de que se você é cristão, você é perfeito ou não é. É o caminho que você busca, como eu acabei de falar. Esse caminho deve ser buscando essas virtudes, deve ser buscando viver esses ensinamentos na sua vida de fato. Não é abrir a Bíblia, abrir um livro como a Didaquê e escolher aquilo que você quer seguir, e escolher aquilo que você quer viver. Está dito por Jesus, nós temos que nos esforçar para viver aquilo. Aceito tem que ser de antemão. Jesus é o Verbo que se fez carne, que viveu entre nós, ele nos passou o ensinamento, ele nos orientou. Então nós temos que buscar isso, nós temos que buscar essa perfeição, rezar para ele e esperar que seja reconhecido através da salvação. Então nós temos que deixar de lado muitas questões nossas pessoais, nós temos que deixar de lado o nosso orgulho pessoal e às vezes simplesmente baixar a cabeça, dobrar o joelho, orar um pouquinho mais, buscar essa conexão com Deus e buscar a igreja. Nesses tempos que a gente vive é muito comum essa restrição à igreja, essa restrição a movimentos dentro da igreja, mas nós temos que lembrar também que o sacramento, e nós estamos aqui falando bastante sobre a Eucaristia, o sacramento, quem realiza é Jesus. O sacerdote só é o veículo, só é o caminho para o sacramento ser feito. Não importa a opinião pessoal do sacerdote. Não importa se na homilia ele falou coisas que não deveria. Não importa se em rede social o padre falou coisas erradas, falou coisas que estão em desacordo com o Papa. Isso não importa. Isso não importa. Importa o sacramento. Vá à igreja,
Viva os sacramentos porque eles são feitos por Cristo. É a conexão com Cristo que importa. Porque a graça não depende do homem. Ela não depende de nós, ela não depende dos sacerdotes. Ela depende de Cristo. Por isso nós seguimos, por isso nós nos confessamos, por isso nós comungamos, por isso nós estamos na igreja, por causa de Jesus. Não por causa de outras pessoas, não por causa de outras situações. Mantenha o foco em Jesus, mantenha o foco nos ensinamentos de Jesus e busque sempre a sua salvação e a salvação daqueles que estão contigo. Na parte final do texto, Didaquê cita: aqueles que permanecerem filhos da sua fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Isso obviamente que está sendo falado sobre o fim dos tempos, mas isso vale para todo o nosso tempo, para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que a gente não sabe quando é o fim dos tempos. Permanecer na fé é a única maneira da gente ter uma chance da salvação, da gente ter uma chance de receber a graça. Porque permanecer na fé não é um lugar que a gente chega, não é um destino, não é algo que a gente fez. É uma estrada, é um caminho, é para a vida inteira. A Didaquê cita sobre você ser salvo no último instante. Só que a gente não sabe quando esse último instante é. E de novo, Deus conhece a nossa intenção. Não é uma palavra falada que mostra o arrependimento. O arrependimento vem de dentro. O arrependimento vem nas pequenas coisas da vida. Nós vamos errar, nós vamos pecar, nós não somos perfeitos. O importante é a gente ter essa busca, sentir o arrependimento de quando nós não conseguimos e demonstrar de fato a vontade de alcançar isso. Esse é o caminho da salvação, esse é o caminho que Jesus nos ensinou e esse é o caminho que a gente deve permanecer. Na descrição desse vídeo eu coloquei o vídeo do Lucas Lancaster, que é um professor de história da igreja, de teologia, de todos os assuntos relacionados à igreja. Eu acho ele muito bom, ele fala de uma maneira simples e bem didática. Também está citado a coleção História da Igreja de Cristo, de Daniel Hobbes, que vai ser o livro base, vai ser a coleção base para toda essa série. Como eu falei no vídeo de regras, não é uma série cronológica, a Didaquê data do ano 70 a 120 ali mais ou menos, mas isso não quer dizer que o próximo vai ser de um período posterior, não quer dizer que eu não vá citar alguma coisa que possa ter acontecido antes. A ideia dessa playlist não é que seja isso, não é que seja a história da igreja, que sejam histórias isoladas, pontos isolados de história da igreja que sejam importantes para mim. E a Didaquê era essa situação, ela foi importante para mim na compreensão e na conexão com a Eucaristia, porque eu vi muito, lendo a obra do Daniel Hobbes e agora lendo a Didaquê, da estrutura da missa lá nos primórdios, lá 2000 anos atrás. Eu acho que isso é muito importante para a gente saber que está no lugar certo. Claro que também está no link da descrição o livrinho, né? O livrinho da Didaquê. Hoje em dia se encontra facilmente em PDF também. Ele é parece um pouco mais grosso aqui, mas é por causa dos comentários, é uma edição comentada, essa que eu comprei, que contextualiza historicamente e cita algumas situações que nós que não somos estudiosos não teríamos acesso, então os comentários são bem legais, mas o texto em si da Didaquê é bem curtinho, é um texto bem simplesinho, curto, rapidinho, em 15 minutos de leitura se lê. E a primeira leitura, o impacto é isso, parece... Isso aqui foi tirado diretamente da Bíblia, é um resumo do que está lá, inclusive na questão dos mandamentos, como eu citei no vídeo. Só que é importante a gente ler e pensar dessa maneira. A Bíblia não estava definida. A Bíblia não existia como livro como é hoje e principalmente as versões que tinham não haviam acessos, né? Nesse aspecto nós evoluímos muito de ter acesso a livros assim muito mais facilmente. Mas é importante a gente ler a Didaquê com esse contexto da época em mente. A Bíblia não estava disponível. A Bíblia não estava definido o seu cânon e os escritos inspirados que geraram a Bíblia, em sua grande maioria já existiam, mas eles não eram acessíveis a todos. E a Didaquê ela conta inclusive com orientações para o recebimento de profetas, para o recebimento de pessoas da igreja, porque a igreja também não tinha a estrutura que tem hoje, uma estrutura muito mais organizada, muito mais definida. Então... fala inclusive sobre os profetas que querem usar da igreja e das pregações como meio de ganhar dinheiro, 2000 anos atrás. Então é um texto muito relevante, é um texto muito importante e historicamente ele tem essa grande importância porque leva muito do estudo, filosofia e liturgia que nós vivemos hoje na nossa vida de católicos lá para a época logo após a ressurreição de Jesus. Então muito obrigado pela atenção, curta e compartilhe esse vídeo e até mais.